Olá, turma, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula. Hoje nós temos na nossa rotina, da nossa escola, e Laura da Purificação de Castro Mendes, no dia 1º de julho de 2020, a nossa rotina, que é a segunda parte do livro O Menino do Dedo Verde. Em língua portuguesa, nós faremos atividade do nosso livro didático, uma atividade de diminutivo e aumentativo. Em matemática, também uma atividade do nosso livro didático, medidas padrão. E aula online pela TV 2.2 ou pelo aplicativo às 14 horas. Vamos lá? Bom, então vamos continuar com a leitura do nosso livro, O Menino do Dedo Verde. Hoje nós seguiremos a partir do capítulo 5. E retomando o que foi lido ontem, nós conhecemos o personagem principal, dessa história, que é o Tisto. Um menino muito bonito, que tinha tudo, morava na casa que brilha, com o senhor papai e a dona mamãe. E aos 8 anos ele foi mandado para a escola. Só que na escola o que aconteceu? Ele dormiu o primeiro dia, dormiu o segundo. No terceiro dia, o professor mandou ele de volta para casa com um bilhete que dizia: prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo. Não é possível conservá-lo na escola. E a escola devolvia Tisto aos seus pais. No capítulo 5, no qual a preocupação pesa sobre a casa que brilha e no qual se decide para Tisto um novo sistema de educação. Naquela manhã, em Mirapólvora, a preocupação se chamava "Não é como todo mundo". Foi assim que a preocupação penetrou no quarto de Tisto. Que será de mim? Mas não conseguiu adormecer de novo. Era desesperador. Reconheçamos. Dormir tão bem na aula e tão mal na cama? Que fazer? Que fazer? Pensavam o senhor papai e dona mamãe, cada um em seu canto. O senhor papai era um homem de decisões rápidas e enérgicas. É muito simples, declarou ele. Achei a solução. Tisto não aprende na escola? Ele aprenderá as coisas que deve saber olhando com os próprios olhos. Como funciona a cidade, a fábrica e tudo que puder ajudá-lo a tornar-se gente grande. A vida, afinal, é a melhor escola que existe. Vamos ver os resultados. E passamos ao capítulo 6, onde Tisto recebe uma lição de jardim e descobre ao mesmo tempo que possui polegar verde. Tisto pôs o chapéu de palha para a aula no jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor papai achava julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim que os animais se alimentam. Tomara que o sono não venha, dizia Tisto consigo mesmo a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo senhor papai, já o esperava na estufa. O jardineiro Bigode era um velho macambúzio de pouca conversa e não lá muito amável. Tisto bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor Bigode, disse Tisto tirando o chapéu. Ah, você já chegou. Vamos ver do que é capaz. Está vendo esse monte de terra e esses vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio para fazer um buraco. Depois ponha tudo em fila ao longo do muro. Então a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. Tisto, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono. Ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava
que a terra tinha um cheiro gostoso. Enquanto Tisto prosseguia com o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Pronto, acabei. Vamos ver, resmungou o jardineiro. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefados, fora de si. Será que eu estou sonhando? Disse Bigode, esfregando os olhos. Está vendo o mesmo que eu? Estou, senhor Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tisto enchera havia florido em menos de 5 minutos. É inacreditável, dizia Bigode. É preciso pelo menos 2 meses para begônias assim. Tisto perguntou. Mas, se não havia posto semente, senhor Bigode, de onde é que saíram as flores? Mistério, mistério, respondeu Bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tisto. Deixe ver o polegar. Após uma madura reflexão, você tem polegar verde. Verde? Exclamou Tisto, muito espantado. Acho que é cor de rosa e até que está bem sujo. É claro, você não pode ver, replicou Bigode. O polegar verde é invisível. A coisa se passa por dentro da pele. É o que se chama de um talento oculto. E para que serve isto de polegar verde? Ah, é uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou Bigode, é não falar nada com ninguém, que adianta despertar curiosidade ou inveja. Guarde para você e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas, entregue pelo senhor papai e que Tisto devia fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro Bigode escreveu apenas: este menino revela boas disposições para a jardinagem. No capítulo 7, é no qual confiam Tisto ao senhor Trovões, que dará uma lição de ordem. O senhor Trovões era o braço direito do senhor papai. O senhor Trovões era o homem da ordem. Foi por isso que o senhor papai pensou nele para prosseguir no dia seguinte com a educação de Tisto. Tisto deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. Lembra que era o tobogã dele? O corrimão todo polido, né, em forma de S. Faça o favor de subir de novo, disse o senhor Trovões, e descer pelos degraus. Tisto obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava embaixo. Eu bem que preferia continuar minha educação com o senhor Bigode, pensava Tisto, e pôs-se a caminho ao lado do senhor Trovões. Uma cidade, começou o senhor Trovões, que preparava bem a sua aula. Uma cidade se compõe, como você pode ver, de ruas, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade?
O jardim, respondeu Tisto. Não, replicou o senhor Trovões. O mais importante numa cidade é a ordem. A ordem é uma coisa indispensável e para manter a ordem é preciso punir a desordem. E o que se faz com pessoas que espalham a desordem? Perguntou o senhor Trovões. É claro, devem ser castigadas, respondeu Tisto, que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou os brinquedos pelo jardim. São postos na cadeia, disse o senhor Trovões, mostrando a Tisto uma imensa parede cinzenta sem uma única janela. Cadeia é isso? Perguntou Tisto. Sim, é isso, disse o senhor Trovões. É o edifício que serve para manter a ordem. Por que é que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda a parte? Perguntou Tisto. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se essa cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. Tisto viu atrás das grades prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer uma palavra. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o senhor Trovões. Imaginem, pensou Tisto, se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Essa prisão é mesmo muito triste. Sentia vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O senhor Trovões escreveu no caderno de notas de Tisto. É preciso vigiar de perto esse menino, ele pensa demais. Capítulo 8, no qual Tisto tem um sonho horroroso e o resultado disso. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. Tisto acordou sobressaltado, com a fronte banhada de suor e o coração aos pulos, mas não conseguiu adormecer de novo. E de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas, bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu poderia usar meu polegar verde. Vou falar com o senhor Trovões, mas logo se lembrou do conselho de Bigode, não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça tudo sozinho, sem ninguém saber. Correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculos até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era a sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o Bigode não tenha se enganado. Tisto foi aplicando o seu polegar por toda a parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tisto precisa levantar, dizia o criado carudo. Antes das 10 horas, a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tisto de chapéu de palha
vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com essas palavras: "Ah, você está chegando. Nada mal o golpe da cadeia. Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha um polegar verde", disse Tisto numa espécie de agradecimento. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tisto. Capítulo 9, no qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tisto faz uma descoberta. O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois esta é a sua profissão. Em seguida vieram os sábios, que se chamavam botânicos. Tisto vivia ansioso. "Se descobrem que fui eu", segredou ao Bigode, "vai ser um Deus nos acuda." "Não se preocupe", respondeu o jardineiro. "Essa gente mal sabe fazer nem mesmo um buquê." Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram a lente de cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. E os prisioneiros no meio de tudo isso? Como já não viam grades em suas celas, nem arames farpados ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar. Tão entusiasmados estavam em contemplar o que os cercava, os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A madressilva, que brotava nas fechaduras, impedia as portas de fecharem, mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. O Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tisto. Assim, ele se acostumou, quando sentia o peso do segredo, a ir conversar com o pônei ginástico. "Ginástico, escuta bem o que eu vou te dizer e não repete a ninguém", disse Tisto certa manhã ao encontrar-se com o pônei. "Descobri uma coisa extraordinária. As flores não deixam o mal ir adiante." O polegar dele fez com que a cadeia se tornasse um lugar muito melhor, né? As flores, né, não deixam o mal ir adiante. Capítulo 10, no qual Tisto, de novo com o Senhor Trovões, recebe uma lição de miséria. A educação de Tisto voltou a ser em breve a principal preocupação do Senhor Papai e Dona Mamãe. "Eu penso que seria bom agora", dizia o Senhor Papai, "mostrar-lhe um pouco do que seja a miséria." E foi assim que Tisto aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Senhor Trovões, que a miséria mora nas favelas. Ao lado da cidade limpa, de cimentos e tijolos varrida, cada manhã a favela é como se fosse outra cidade, repelente, que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrines e caminhões de limpeza urbana. Tisto resolveu fazer então crescerem gerânios ao longo das janelas, para que as crianças vissem um pouco de cor. "Mas por que toda essa gente mora em casinhas de coelho?" perguntou de repente. "Porque não possuem outra casa, é claro,
Isso é uma pergunta idiota, respondeu o Senhor Trovões. E por que elas não têm outra casa? Porque não têm trabalho. E por que elas não têm trabalho? Porque não têm sorte. Então quer dizer que elas não têm coisa alguma? Sim. E a miséria é isto. A miséria torna os homens ruins? Perguntou Tisto. Quase sempre, respondeu o Senhor Trovões. Pare de encostar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Põe as suas luvas, exclamou o Senhor Trovões. Esqueci as luvas, disse Tisto. Recomecemos nossa lição. O que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não! É preciso ordem. Esta sua ordem, Senhor Trovões, o senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito. Porque se a ordem existisse, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tisto não foi das melhores. O senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador. Os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Mas dia seguinte, lembra que ele saiu apalpando tudo que ele via lá na favela? Os jornais de Mirapólvora anunciavam uma verdadeira inundação de notícias. Arcos cor do céu velavam a feiura dos barracos. Fileiras de gerânios derrubavam os caminhos da relva. Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada por serem horríveis de se ver, haviam tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-los como se estivessem indo a um museu. Seus habitantes resolveram então aproveitar as circunstâncias. Quem morava na favela, né, que era um lugar horrível, e de repente ele com o polegarzinho dele saiu fazendo tudo ficar florido e maravilhoso. Apareceram então vários empregos de guia, de guarda, de fotógrafo, de vendedor de cartão postal, e os moradores da favela juntaram uma fortuna. Para empregar esse dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício com 999 apartamentos muito bonitos. E como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tisto, logo que pôde. Ah, essa das favelas foi de tirar o chapéu. Capítulo 11, no qual Tisto resolve ajudar o doutor Mil Males. O hospital de Mirapólvora, graças à generosidade do senhor papai, era um belo hospital, muito grande, muito limpo e provido de tudo o que fosse preciso para cuidar de um doente. Tisto não achou que o hospital fosse feio, pelo contrário. No entanto, ele sentiu, como explicá-lo? Ele sentiu que alguma coisa muito triste estava ali escondida. Dr. Mil Males, diretor do hospital, viu-se logo. Era um homem muito sábio e muito bondoso. Mas cuidar de pessoas era imensamente difícil. Só de ouvir o Dr. Mil Males, de um lado, a doença sempre entra no corpo das pessoas, do outro, a saúde sempre querendo ir embora. E depois havia 1000 espécies de doenças e uma única saúde. Você já esteve doente, Tisto? Perguntou o Dr. Mil Males. Nunca, doutor. Nunca mesmo? Realmente,
O doutor não se lembrava de que o tivesse chamado por causa de Tisto, enquanto Dona Mamãe tinha suas enxaquecas e o senhor papai às vezes sentia dor de estômago. O Dr. Milmales mostrou a Tisto uma sala onde se preparavam pequenas pílulas cor-de-rosa contra a tosse, pomada amarela contra bolhas e pós branquicentos contra a febre. Mostrou-lhe a sala onde a gente pode olhar através do corpo de uma pessoa, como através de uma janela, para ver onde a doença se escondeu. E mostrou-lhe também uma sala com um teto de espelho, onde se cura apendicite e tanta coisa que ameaça a vida. O Dr. Milmales abriu então a porta do quarto da menininha doente. Vou deixar você aqui. Venha depois até o meu escritório. Tisto entrou. Bom dia, disse ele à menininha doente. Teria mais ou menos a sua idade. Bom dia, respondeu polidamente, sem mover a cabeça. Dr. Milmales me disse que as suas pernas não andavam. Será que já melhorou no hospital? Não, respondeu a menina, mas isso não tem importância. Por quê? Perguntou Tisto. Porque não tenho lugar nenhum para ir? Pois eu tenho um jardim, disse Tisto. Você tem muita sorte. Se eu tivesse um jardim... Tisto logo olhou para o seu polegar, pensando, se o problema é esse, mas perguntou ainda, você não se aborrece muito nessa cama? Não, fico olhando o teto, conto os buraquinhos. Mas em todo caso, você não se sente infeliz? Para a gente saber se é infeliz, é preciso primeiro ter sido feliz. E eu já nasci doente. Tisto compreendeu que a tristeza do hospital que estava escondida. Você recebe visitas? Muitas. De manhã, antes do almoço, a irmã termômetro. Depois vem o Dr. Milmales. Ele é muito bonzinho. Conversa comigo, me faz um agrado. Na hora do almoço, chega a irmã Pílula. Depois, com a merenda, entra a irmã Injeção, que dói. E por fim, vem um moço de branco que acha que as minhas pernas estão melhor. Amarra uma cordinha em cada uma para que elas possam mover-se. Todos eles dizem que eu vou sarar, mas eu prefiro ficar olhando o teto, que não me prega mentiras. Para essa menina sarar, pensava ele, é preciso que ela deseje ver o dia seguinte. Poderia talvez ajudá-la. Talvez essa menina esqueça a doença, esperando cada dia uma surpresa. O polegar de Tisto não tinha descanso. Pois eu acho que você vai sarar, disse ele. Você acha também? Acho sim, tenho certeza. Até logo. Até logo, respondeu a menina doente. Você tem sorte de ter um jardim. O Dr. Milmales esperava Tisto através de uma grande mesa repleta de livros. Então, Tisto, o que foi que você aprendeu? O que sabe de medicina? Aprendi que a medicina não pode quase nada contra um coração muito triste. Aprendi que para a gente sarar é preciso ter vontade de viver. Doutor, será que não existem pílulas de esperança? O doutor Milmales ficou espantado com tanta sabedoria num garoto tão pequeno. Ele deu um punhado de caramelos a Tisto e pôs uma boa nota no seu caderno. No dia seguinte, quando entrou no quarto da menina,
Ela sorria, tinha despertado em pleno campo. Narcisos brotavam em torno da cabeceira. A grama crescia no tapete. E finalmente a flor que Tisto desvelara, uma esplêndida rosa que não parava de se transformar, de abrir uma folha ou um botão, e que subia pela cabeceira da cama ao longo do travesseiro. A menina já não olhava para o teto, ela contemplava a flor. De noite, suas pernas começaram a mover-se. A vida era boa. Ela havia sarado, né? Por conta do polegar verde, ele fez brotar um verdadeiro jardim no quarto dela e transformado a vida daquela menina, que era tão triste. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 12, tá? Vamos às atividades de português e de matemática. Bom, então continuando, né, com a nossa atividade do livro didático. Vamos fazer a página 178 e a página 179. Vamos lá? Diminutivo e aumentativo. Na HQ, as palavras citadas pelo Peixe nos quadrinhos 3 a 5 são substantivos. Na língua portuguesa, o substantivo varia para indicar o tamanho. Pode ser na forma normal, no diminutivo ou no aumentativo. Observe o exemplo. Então, eu tenho aqui lá da HQ que estavam falando o quê? Sobre os peixes, né? Sobre os animais do fundo do mar. Então, eu tenho aqui o normal, que seria peixe, peixinho é o diminutivo e peixão é o aumentativo. Tanto que lá nas questões da lição anterior, nós temos ali na letra G as palavras peixinhos e peixões, indicam a respeito, o que indicam a respeito desses animais. Então, indicam o que? O tamanho, né? Peixinhos são peixes pequenos e peixões são peixes grandes. Então, quando eu tenho o diminutivo, é alguma coisa menor e o aumentativo, uma coisa maior, tá? Além do tamanho, a variação do substantivo também pode indicar um tratamento carinhoso, né? Então, pode ser amorzinho, né? Que é o diminutivo de amor, amigão, que é o aumentativo de amigo. Ele também pode ser desprezo ou crítica, cabeção, timinho, né? Aí, cabeção já é quando você tá fazendo um desprezo com alguém, né? Timinho, aquele seu time que vive perdendo, é um timinho ou é um timão, né? De time. Ou intensidade, né? Tipo assim, calor, nossa, que calorão. Aí vamos responder aqui essa questão, ó. Veja os títulos de notícia a seguir. Que ideia o aumentativo ou diminutivo dos substantivos destacados indica? Chuva e friozinho seguem em BH até a próxima semana. Então, essa palavra aqui tá destacada aqui, ó, friozinho, qual seria o normal dela, né, no substantivo? Calorão de verão tem data para deixar Curitiba, veja a previsão. Calorão, né? Então, qual que é o normal desse substantivo? Vai anotar ali. E aí, nós vamos ler aqui esse balãozinho que tem falando a respeito dos substantivos, ó. Os substantivos podem estar na forma normal, no diminutivo ou no aumentativo. As formas aumentativa e diminutiva indicam tamanho e também podem ter outros sentidos, como carinho, intensidade e crítica. De atividade de diminutivo e aumentativo, no nosso livro só tem essas duas aqui. Portanto, eu separei uma atividade que eu vou estar enviando a imagem, tá? Vocês vão pausar o vídeo,
copiar essa lista de palavras que tem na imagem no caderno de vocês e colocar o aumentativo e o diminutivo de cada uma dessas palavras. Então, eu estou mandando uma atividade à parte do livro, pausa o vídeo, copia a lista de palavras e coloca o aumentativo e o diminutivo de cada uma dessas palavras, tá bom? Essa é a atividade de português de hoje. E agora vamos à matemática. E ir até a página 106. Tá? Continuando lá falando sobre medidas. Hoje são medidas padronizadas. 1. A professora Neide fez perguntas à turma e escreveu as conclusões no quadro. Veja se você concorda com estas afirmações. Algumas coisas são tão pequeninas que para medi-las é melhor usar o milímetro. O milímetro é a 10ª parte do centímetro. 10 milímetros correspondem a 1 centímetro. 1000 milímetros equivalem a 1 metro. Todas essas afirmações estão corretas, né? O milímetro aqui na nossa régua, o milímetro aqui na nossa régua seria cada um desses risquinhos menores, né? Para eu ter 1 centímetro, eu preciso juntar 10 partes dessa. Então, eu vou ter 1 centímetro, né? E se eu juntar 1000 partezinhas dessas, eu terei 1 metro, tá bom? Questão 2, tá? Vendo a animação da turma, a professora propôs uma atividade sobre o assunto. Resolva você também. Pense em objetos reais e circule em cada caso as medidas possíveis para uma das dimensões dele. Então, aqui, ó, eu vou pensar numa coisa real. Então, no primeiro objeto da letra A, eu tenho uma janela. Então, eu vou circular aqui uma medida que seja possível, tá? 19 metros. Será que eu tenho uma janela de 19 metros? De 19 centímetros. Será que existe janela de 19 centímetros? Será que existe janela desse tamanho? Ou 1 metro e 9 centímetros? Então, qual seria a janela mais provável aqui para, de repente, eu ter na minha casa, para eu ver em algum lugar como um escritório, né? Qual seria a medida mais provável? Vai circular aqui. Um par de óculos. Será que um par de óculos possivelmente meça 12 metros, 12 centímetros ou 1 metro e 20 centímetros? Na letra C, uma porta. Qual seria a medida possível de uma porta? 29 centímetros, 6 metros ou 1 metro e 90 centímetros? Circula aqui qual que seria a medida mais possível, tá? Letra D, um livro de 18 centímetros, 1 metro e 8 centímetros ou 18 metros. Já pensou se eu tivesse um livro de 18 metros? Que tamanho que ia ter que ser essa mochila? Bem grande, né? Circulem aí o que seria mais possível também para a medida de um livro. Letra E, um apontador. Será que existe apontador de 2 metros? De 2 centímetros? Ou de 20 centímetros? Ó, um apontador de 20 centímetros também tem que ser bem grande, hein? O estojo tem que ser gigante. F, uma cadeira. Uma cadeira mediria aproximadamente 9 metros, 9 centímetros ou 90 centímetros. Será que uma cadeira de 9 centímetros eu ia conseguir sentar nela? Acho que nem um bebezinho.
G, uma mesa. Qual seria a possível medida de uma mesa? 1,75 m, 7 metros e 5 centímetros ou 15 centímetros. Circula aí também o da mesa. E por último, nós temos a medida de um lápis. Quanto será que mede um lápis? 17 centímetros? 2 metros e 7 centímetros? Ou 27 metros? Para vocês pensarem em coisas reais aí, circular as medidas, são medidas padronizadas, né? Por que fala medidas padronizadas? Porque é mais ou menos o tamanho que a gente usa nas coisas reais, né? Então, assim, por exemplo, a medida de um apontador. Janela varia bastante, né? Janela ainda é uma coisa que, dependendo do local, assim, a gente, às vezes, igual na escola mesmo, nós temos janelas muito maiores do que nós temos em uma casa, por exemplo, né? Mas portas, normalmente, são padrão, apontador, lápis. Por quê? Porque eu vou no lugar comprar esse objeto e ele já tem uma medida mais ou menos ali padrão. O apontador, o lápis, para quê? Para fazer caber dentro de um estojo, né? Uma cadeira, uma mesa. Normalmente nas lojas tem algumas um pouquinho maiores, um pouquinho menores, mas a cadeira ela precisa de uma altura também para as pessoas conseguirem sentar, se acomodar, né? Então, assim, são medidas padronizadas. Por quê? Porque a gente vai numa loja, vai num local comprar esse produto e esse produto tem ali já feito em larga escala, né? Ninguém vai fabricar um apontador só. Então, quando a fábrica produz os apontadores, que são produzidos em larga escala, normalmente daquele tamanho específico para que a gente possa ir até uma loja comprar, tá bom? Por isso que se chama medidas padronizadas. Essa é a atividade de matemática. Encerramos por hoje e até amanhã. Beijo. Tchau.